Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, nós vamos dar continuidade aqui às canções do Cântico Espiritual. Vamos pegar de 11 a 13, que foi o que eu falei, que é breve, porém um pouco mais intenso, que vai exigir um pouco mais de explicações. Vamos lá. As três espécies da presença de Deus na alma. A primeira, por essência, que é a que todos temos. A segunda, pela graça. Deus habita na alma que está em estado de graça. Porém, nem sempre essa pessoa tem a presença sensível. Deus está presente naquela alma que está em estado de graça, mas ela pode não estar sentindo essa presença. Tá? E a terceira é por afeição espiritual, consolações, né, que vem das graças e manifestações de Deus. Então, aqui são três espécies da presença de Deus. São João da Cruz explica isso, esqueci da gente ler aqui a canção 11, onde a alma fala: mostra a tua presença, mate-me a tua vista e formosura. Olha que esta doença de amor jamais se cura, a não ser com a presença e com a figura. Esse é um trecho famoso, bastante usado em bilhetes que a gente envia como irmã, se a gente quiser ter uma conversa espiritual. Também é usado em profissões, em vestições. Apesar de que São João da Cruz é menos citado, é mais Santa Teresa, Santa Teresinha. Tá? Mas é um trecho conhecido. Por isso que ela fala, mostra-me a tua presença. Então, ele está explicando essas três formas de presença de Deus. Nessa canção, a alma pede, então, a manifestação de Deus. A manifestação sensível. A alma deseja a morte para ver a Deus definitivamente. Né? Aqui nesse trecho, o santo coloca uma reflexão do sentido, do significado da morte para o justo e da morte para o pecador. Nesse momento, a alma acredita que essa é a única união possível. Por isso que ela quer partir dessa vida. Alguns falam, mas essa alma então não tem medo. Então São João da Cruz fala, os justos geralmente não têm medo da morte. Né? Quem teme a morte são os pecadores. No sentido também de que o justo, né, estaria mais preparado para a eternidade do que o pecador. Né? O pecador, essa questão de que o pecador teme a morte também no sentido de uma outra época, onde a pessoa temia mais o inferno, temia mais a Deus. Hoje não se teme mais. Então, o justo talvez não tenha o pecador talvez não tenha tanto medo da morte, porque já não acredita em mais nada. Tá? Mas antigamente se tinha um certo temor, uma certa coisa assim de que lá no fundo ele acreditava na sua condenação. Tá? Enquanto que hoje, estando condenado ou não, ele não se importa. Tá? Hoje é mais indiferença. Então, no sentido de que o pecador não teme a morte, também no sentido de que ele já perdeu totalmente a fé. Naquele tempo, os pecadores ainda tinham, mesmo que no sentido de desprezo à fé, mas se você despreza a fé é porque você a tem, entendeu? E no caso do justo, não. O justo já não teme a morte no sentido de que ele sabe que vai estar nos braços de Deus. Então, essa é mais ou menos a reflexão que ele faz no sentido da alma desejar a morte. A doença da alma, nessa doença não se cura. A doença da alma aqui que ele fala seria falta ou escassez da fruição divina. A fruição do amor de Deus é que torna a alma doente. É necessário saber que o amor jamais chegará à perfeição até que se juntem os amantes em unidade, transfigurando-se um no outro. Só então estará o amor totalmente perfeito. O meu pai está falando no telefone, qualquer coisa vocês escutarem é ele. Isso não necessariamente vai ser notado também no exterior.
Então, a cura dessa doença de amor seria a união perfeita no amor de Deus. Enquanto não se chega a essa união perfeita de Deus, ela ainda está doente. Aqui fala, a doença é o amor não perfeito, pois se está debilitado, não pode trabalhar. A alma está fraca no amor e também está fraca para as virtudes heróicas. Então, essa alma que está doente no amor, isso lhe causa uma grande debilidade e limita um pouco a sua capacidade de agir, de tomar ações mais perfeitas para a maior glória de Deus. Por isso que não é tão bonito assim se a gente for peneirar essa doença de amor. Ela está doente de amor, mas por estar doente de amor, ela não consegue chegar a uma perfeita ação porque está doente, né? Aqui a alma deseja padecer e padece também pelo desejo de Deus, né? Isso é uma purificação que prepara a alma para a união com Deus. Pode ser que a alma que está assim nessa parte nesse momento, talvez ela não perceba que ela está no momento de purificação. Isso também pode ocorrer. Por isso que é bom ela ter um bom diretor espiritual que vai ajudá-la nessa caminhada a entender o processo, né? Na questão que ela só percebe a treva porque Deus, estando muito perto dela, obscurece a luz natural. Então, na verdade, ela não está distante de Deus. É que ela está se aproximando tanto de Deus que a luz de Deus passa a cegá-la. É como assim, por exemplo, você estava assim dormindo, por exemplo. Se vem assim uma luz extremamente intensa, você fica... aquilo te fere. É muita luz, né? E isso é o que está acontecendo com essa alma. Por ela estar se aproximando muito da luz de Deus, aquilo está ferindo a sua vista. E por isso que ela fica nessa transição de treva e luz, porque ela está se aproximando cada vez mais de Deus. Quando ela se aproxima cada vez mais de Deus, a luz de Deus, a luz intensa de Deus, fere sua vista, né? E isso, a alma ficará assim até a união com Deus, tá? A alma fica então entre treva e consolação, né? E no momento da consolação, ela apela para a canção seguinte. Aparta-os, meu amado, que eu alço voo. Resposta do esposo. Ó volve de columba, que o servo vulnerado no alto do outeiro assoma, ao sopro de teu voo e fresco toma. Esse alçar voo, ela já começa a entrar numa experiência mística. Alçar voo significa sair de si para entrar em êxtase. Essa questão do fenômeno de êxtase, isso dá muito pano para manga, sabe? Porque vai se desdobrar assim, numa série de variáveis. Em que sentido? Sentido que algumas coisas eram importantes na Idade Média e que hoje não tem mais importância, tá? Então, no sentido aqui de São João da Cruz, sair de si significa a alma sai da carne e vai para Deus, que significa um fenômeno de êxtase. A temática de êxtase tem vários desdobramentos, tá? Que inclusive ele coloca mais que Santa Teresa que explicaria mais esses desdobramentos, né? No caso seria levitações, visões acompanhadas de estigmatização, bilocação, diferença entre rapto, voo, arroubos e coisas do tipo. Não necessariamente que tem uma coisa a ver com outra, tá? Nota-se que êxtase para São João da Cruz se trata de um êxtase de sentir a presença de Deus. Então, o êxtase de São João da Cruz é um êxtase que é de dentro para fora. Mas também existe êxtases que são causados de fora para dentro, tá? Que é o caso de
aparições, visões, apesar de que pode ter também uma visão interior, né, que a pessoa vê com os olhos da alma, mas ela não está vendo com os olhos físicos. Mas esse êxtase de contemplação, tá, que é o êxtase de São João da Cruz, é um êxtase que não inclui visões que afetam a imaginação. Tá? Ela é um êxtase que inclui mais a presença de Deus pela luz de Deus apenas sem visão. Esse é o êxtase de São João da Cruz. Porém, a alma pode estar nesse estágio e ter um outro tipo de fenômeno, que no caso poderia ser acompanhado com visão, ou poderia ser acompanhado de uma outra forma. Mas como nós estamos falando de São João da Cruz, né, então seria mais nesse sentido de contemplação que ele está falando. Uma outra questão da experiência, na Idade Média, parecia que se valorizava mais experiências extracorpóreas. Tá? Então, hoje parece que não tanto assim, porque no sentido, eu vou dizer, a alma, ela está o tempo todo no corpo, quanto que os livros antigos induziam a pensar que a alma saía do corpo e ficava, ia para o céu, ia ficar vagando por aí. Agora já se sabe que não, a alma não sai do corpo. Se ela tem qualquer tipo de experiência acompanhada de visão, ela ainda está no corpo, ainda que ela tenha a sensação de não estar no corpo. Então é um pouco complexo essa questão do fenômeno do êxtase. Antigamente se valorizava mais visões extracorpóreas. Tá? Por quê? Porque os antigos, tá, os medievais, somente a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, eram pessoas assim que desprezavam muito o corpo, humilhavam muito o corpo. Então o corpo era um estorvo. Então, sair do corpo seria se livrar do estorvo corporal para uma fruição totalmente espiritual. Então, os antigos odiavam o corpo, tá? E quase que um ódio também material, odiava a matéria. Então, a experiência extracorpórea era um pouco mais valorizada nesse sentido. Não existe influência do corpo na experiência espiritual. Hoje já é um pouco diferente, tá? Hoje já se valoriza mais o corpo, não necessariamente você precisa desprezar e humilhar tanto o corpo, não tanto desprezar e humilhar tanto a matéria. Então isso muda um pouco o ângulo a respeito do êxtase. Também uma coisa que pode dar muita variedade é que as experiências na realidade, as experiências são bastante heterogêneas. Os carmelitas parecem ter um tipo de experiência mais centrado naquilo que está nos livros. Enquanto que religiosos de outros carismas tinham experiências totalmente diferentes e que não necessariamente aquilo não era um êxtase. Né? Então, era um êxtase, mas não era um êxtase que estava dentro de um contexto carmelitano. Então, dá bastante pano para manga. Tá, mas a gente vamos desdobrando aqui. Hoje existe alguma atenção à experiência corpórea. Né? A experiência corpórea parece ser mais interessante porque parece ser mais real. Né? Enquanto que o extracorpóreo, isso pode depender muito de alguns autores. Tá? Mas hoje um pouquinho mais o corpóreo. O corpóreo é mais convincente, porque você mede a pressão da pessoa enquanto ela está em isso, você consegue detectar os batimentos cardíacos, detectar se tem alguma atividade anormal, diferente, isso aqui. Se aquilo é totalmente extracorpóreo, escapa, vamos dizer assim, o corpo fica como se estivesse em coma e não tem como você medir, alcançar alguma coisa. Então, são múltiplas variáveis. Uma outra questão. Se tinha mais isso no tempo da Idade Média do que nos tempos atuais, questões de teocentrismo, Deus é centro, então essas coisas eram mais interessantes, eram mais valorizadas, eram mais focadas, eram mais
é visto como algo interessante, até como um entretenimento, de quebra de rotina. O irmão tá tendo um êxtase lá no convento. Né? Então todo mundo parava para ver aquilo, que, né, não tinha muito o que fazer, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, o que fazer se tinha, né? Varrer, fazer limpeza, mas era uma quebra de rotina, é uma coisa interessante. Isso poderia despertar admiração de alguns e medo de outros. Porque também havia muito medo do demônio, muito medo de ilusões e enganos. As coisas, antigamente, principalmente nesse tempo de São João da Cruz, ou eram de Deus ou eram do demônio. Não tinha esse negócio de chamar um psicólogo, transtornos, não sei o quê. Ou era de Deus ou era do demônio. Então a pessoa, ou ela admirava aquilo, tá? Ou ela tinha medo daquilo, ou também tinha a questão da inveja espiritual. Tá? Mas parece que antigamente se tinha um pouco menos de inveja espiritual. Tá? Então tem a questão, se tinha muito porque se dava muita atenção, e hoje se tem pouco porque se dá pouca atenção, ou será que houve uma mudança de tendências espirituais? Né? São coisas que a gente pode também investigar. Né? Bom, aqui São João da Cruz coloca nos seus escritos a indicação de Santa Teresa, que vai dar diferenças entre vários tipos de êxtase. Porém, hoje, essa questão se o êxtase foi assim, foi assado, isso aqui, não é muito relevante. Tá? Não é muito relevante. De um modo geral, posso dizer assim que êxtase, essas coisas assim, é uma coisa que está um pouco desprezado hoje em dia. Tá? Não se dá um valor, mas essas coisas talvez desde ali do início do século XX, final do século XIX, já é uma coisa que começa a cair um pouco a atenção focada para esse tipo de fenômeno, embora ainda exista. Tá? Essa questão do êxtase vindo de videntes, né? Então uma coisa que faz cair um pouco a atenção para esse tipo de coisa também é excesso de aparições, e todo mundo tá vendo alguma coisa, Nossa Senhora para tudo quanto é lado, o Espírito Santo baixando para tudo quanto é lugar, e tá tudo, surge assim uma nuvem carismática, né, mais ou menos como tinha até nessa época, só que era diferente, não é como hoje, tá? Que antigamente tinha muitos iluminados, né, que eram pessoas que gnósticas, então elas acreditavam que podia ter essa união com Deus. Quem tem essa união com Deus não precisa de nada e nem de ninguém, nem mesmo da igreja. Então por isso que era um movimento muito perseguido, porque enfrentava as autoridades eclesiásticas do seu tempo. Então hoje é uma coisa mais desvalorizada. A forma como os religiosos veem essa graça hoje principalmente aqui no Brasil, não diria nem no Brasil, diria no Ocidente, se vê essas coisas com bastante menosprezo, tá? Não pense que você vai ser admirado se você tiver esse tipo de coisa. Acredito eu também que pode ser sim um fundo de inveja espiritual por trás disso tudo, tá? Isso se torna cada vez mais raro, porque se mudou a perspectiva. Antigamente se valorizava mais oração, hoje se valoriza mais vida fraterna, mais a fraternidade, mais a comunidade, enquanto que antigamente o foco era mais oração, e isso era resultado da oração. Hoje isso já é visto de uma forma quase que negativa, que não deveria ser. Não deveria ser. As coisas deveriam ser vistas com mais simplicidade, tá? Mas eu vejo que os freis carmelitas, de modo geral, estão puxando tudo para um lado bastante racionalista. Claro que pode sim existir a graça, entendeu? Pode existir a graça. Porém, eu vejo que alguns freis são bastante racionalistas e chegam até a debochar um pouco, como se aquilo só pudesse ser do santo e de mais ninguém. Não que isso fosse para todos. Então, hoje, bastante desvalorizado essa questão de êxtase por causa dessa questão. Aparições, excesso de aparições,
Então, quando começa a ter algo verdadeiro, aquilo já é colocado de canto. Se a pessoa tiver esse tipo de graça e for uma coisa assim pública, uma coisa que todo mundo vê, é muito provável, se for noviço, os dias deles estão contados. Tá? Não vão querer esse tipo de religioso, que diferente dos tempos antigos, diferente da Idade Média, que se queria isso, porque isso atraía devoção, atraía peregrinos, atraía benfeitores, né? Hoje já não é muito valorizada essa questão de estigmas, levitações e não sei o quê. Parece que as pessoas já estão num ponto de vista mais prático. O meu ponto de vista seria que as coisas apenas são, tá? The things just is. Nós é que damos valorização demais e desvalorização demais conforme as nossas crenças. Eu acho que se eu fosse diretor espiritual de uma pessoa que tivesse isso, ia tentar puxar mais para o resultado daqui, tá? Para essa questão do o que isso vai vir como resultado, o que isso está afetando na sua vida de forma prática. Existe alguns perigos, tá? A alma ela pode ficar presa, né, nessa fase e achar que, como por exemplo, que isso é dela. Por exemplo, se isso passar muitos anos ela tendo isso, ela pode ter um risco de achar que aquilo ali é ela que é especial, que ela quer isso, e isso pode, assim, causar um dano espiritual muito grande para essa alma, e ela pode ficar estacionada para o resto da vida nessa fase. Tá? Isso pode acontecer também, tá? E se a alma tiver outras modalidades, se isso for, por exemplo, acompanhado de levitação, o que fazer, né? Eu diria assim, antes disso acontecer, eu pedia para a alma para que ela rezasse, para que Deus escondesse isso aos olhos humanos, principalmente se ela estiver no convento, tá? Porque quando a alma tem isso, pode cair assim uma inveja. Isso aconteceu com o Padre Pio, isso aconteceu também com uma vidente, a vidente Mary Julie, uma vidente francesa. Então, o que aconteceu com essa vidente francesa, que tinha essas coisas muito especiais? Por um tempo, tudo deu certo, tá? Porque o bispo não via problema nenhum. O que aconteceu? Mudou o bispo, outro bispo já começou a implicar com ela, ficou com inveja e arrumou tanta implicância com ela que a excomungou. E ela ficou, parece que uns 10 anos sem poder comungar sacramentalmente. Parecia que ela tinha, parecia não, né? Eu digo que parecia porque, né? Deus lhe dava também comunhões, meio que abria o sacrário e dava comunhão para ela. Enfim, ela não teria ficado esses 10 anos, né? Mas oficialmente ela ficou 10 anos sem ter a comunhão. Um outro vidente também que sofreu terríveis consequências dessa questão de êxtase, não sei o que, foi o vidente de La Salette. Era um casal de jovens, né? Um menino e uma menina. E o rapaz, eu sei que o bispo tomou uma implicância tão grande com esse menino que ele fechou todas as portas, todas as oportunidades para ele. Mas fechou as portas de tal maneira que até mesmo para ele ficar na casa de alguém ele não conseguia. Ele morreu na rua, morreu praticamente no olho da rua, até que uns benfeitores levaram ele para casa, para pelo menos ele morrer debaixo de um teto, né? Foi bastante perseguido. Claro que, meus queridos, tenham em mente que todo mal, né, tudo isso que se faz a essas pessoas, vocês que são superiores, vocês têm que pensar que tudo isso vai ter um preço. Tá? Se vai pagar todo mal que se faz. Está escrito na Bíblia, Deus se vinga de tudo. Então, tenham muito cuidado com isso daí. Deus, essas almas tiveram que pagar, ou nessa vida ou na outra, um retorno muito grande a essa perseguição. Tá? Mas, enfim, conselhos que eu daria. Pedir para que Deus defenda essa pessoa dos olhos humanos, tá?
E que tudo que ela tiver que ter de estripulia espiritual, de levitação, de qualquer coisa assim, tá? Que dê quando essa pessoa estiver sozinha. Porque isso pode gerar, assim, muita inveja espiritual. Hoje as pessoas são menos evoluídas, assim, nesse sentido de virtude, tá? Nós somos mais evoluídos tecnicamente, algumas coisas. Mas nesse sentido, assim, de vida espiritual, principalmente aqui no Brasil, assim, eu vejo pouca evolução. As pessoas não são muito evoluídas. Se não são muito evoluídas, evite provocá-las nesse sentido, tá? Porque é assim que vão ver as coisas, com uma provocação, como se você... né? Enfim, ou que Deus faça as coisas de uma maneira que não fique evidente demais aquilo, tá? Porque, sim, pode trazer, nos dias de hoje, pode trazer grandes complicações. Sim, uma outra questão. Isso seria um requisito para essa fase, para essa canção, ou seja, o êxtase é um requisito. Ela deve ter isso para ir adiante. Nesse livro de São João da Cruz e na espiritualidade de São João da Cruz, sim, é requisito. Se ela não chegou ao êxtase, ela ainda não está nesta fase. Simples assim. Talvez em outras espiritualidades sejam diferentes, tá? Mas você tem que ter passado por essa experiência, nem que seja uma vez, nem que tenha sido extremamente rápido, como foi o caso de Santa Teresinha, tá? Mas é sim requisito, tá? O livro... esse livro, bom, a gente pode ver, ainda está na canção 11 e pouquinho, né? O livro ainda está no começo. Então, vocês podem ver que o livro é direcionado para almas que já estão nesse estado. Porque, como ele mesmo falou no proêmio, para os principiantes já tem muita coisa escrita. Tá? Esse livro não é para os principiantes. Ele aborda um pouquinho a questão dos principiantes, mas depois já vão começar a separar as crianças dos adultos. Tá? Sim, é requisito neste momento, tá bom? Dando continuidade, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais alguma coisa. Acho que não. Então vamos dar continuidade. Encerrando. Então a alma, nesse momento, alça voo. Tá? Alçar voo significa experimentar êxtase, tá? Então o amado pede, responde para a alma voltar, tá? E contentar-se com essas graças menores. Isso ainda é menor para São João da Cruz, isso ainda é brinquedinho, tá? Deus se compadece com sua dor e fervor. Entre os que se amam, a ferida de um é de ambos, e o mesmo sentimento tem os dois. Eu só coloquei essa frase porque eu gosto muito dela, essa frase de São João da Cruz. Nesse momento, então, ela está na contemplação e no conhecimento de Deus. Ok. Resumindo, êxtase também se trata de união temporária com Deus. Tá? Então, nesse momento, ela está na união com Deus no momento do êxtase. Saiu do êxtase e saiu da união. Ela volta para o seu cotidiano. Existe uma interpretação de que êxtase também pode ser defeito, no sentido de que se a alma fosse santa, ela conviveria com Deus face a face sem problema nenhum, sem necessariamente cair em êxtase. Também isso é a opinião de muitos escritores ascéticos e místicos. Porém, hoje já caiu um pouco essa interpretação, no sentido de que as pessoas que tinham isso, parecia que havia uma certa complicação, parece que a pessoa não podia ser feliz, nem mesmo espiritualmente, nem, sabe? Parece que toda a realização da pessoa tinha que ser humilhada, sabe? Isso também era com a questão das graças místicas. Sabe? Tudo, não, isso é um defeito, isso é uma coisa, sabe? Não existia simplicidade, não existia a coisa de que o êxtase apenas é. Então, uma graça que Deus criou e ele apenas entendeu? Hoje caiu já um pouco essa interpretação. Eu também dei uma olhada aqui no dicionário de mística, que tem um verbete também a respeito de êxtase. É um verbete assim bem magrinho, assim, tá? bem. E ainda tem que dividir um pouco com a parte histórica do que era o êxtase das religiões pagãs, como é que funcionava isso daí. Mas não vi grande coisa, praticamente empurrou tudo para os autores carmelitanos.
Enfim, Deus só põe sua graça de direção numa alma na medida da vontade e amor da mesma alma. Tá? Essa frase também de São João da Cruz eu acho interessante. Ela vai crescendo conforme a medida da sua vontade e conforme a força do seu amor. O grande problema é que a maioria das pessoas não quer pagar o preço. Entendeu? A maioria das pessoas não quer esperar, não quer fazer oração. Ela não quer tirar o tempo livre dela para rezar. Tá? Então isso acaba complicando para que a alma não chegue nesse ponto. O que a alma deve fazer? Mover-se mais para Deus, tá? Ou seja, fazer mais oração. Tá? A pessoa que está nessa fase do êxtase, ela tem que, entendeu? Dá um jeito, nem que você diminua um pouco o seu tempo de leitura, os que estão no mosteiro, que eu quero dizer, né? O que está no mosteiro, procura arrumar tempo para estar mais em oração. Tá? Esse período é fundamental. Arruma um tempo livre, os que são casados, por exemplo, vai ter que fazer um sacrifíciozinho, tá? Levanta 1 hora mais tarde ou dorme 1 hora mais tarde, tá? Mas procura, sim, porque, por exemplo, como os antigos faziam, por exemplo, somente as místicas, que eram mães de família, não eram muitas, tá? Mas Beata Maria Taíde, por exemplo, né? Tinha 8 filhos, era mística. Essas senhoras, né, essas mulheres, elas diminuíam bastante do sono. Tá? Elas dormiam muito pouco para poder rezar. Santa Catarina de Sena também dormia apenas 2 horas. Claro que nós não podemos exigir mais esse tipo de coisa. Tá? Eram outros tempos. Eram outros tempos, é o que eu vivo falando. A pessoa que... Antigamente era necessário muito pouco para manter um homem vivo, entendeu? Pão, água, uma vela. A vela já seria um conforto se ele quisesse ler de noite, alguma coisa assim. Pão e água era o suficiente para manter um homem vivo. Hoje, se a gente for falar isso, já vem um monte de instituições de jalequinho branco, não, onde é que já se viu, não se pode falar isso, não se pode... Sabe? Então, antigamente as pessoas faziam muito sacrifício, tá? Elas dormiam menos para se dedicar mais à oração. Então, os que eram de vida ativa e ficavam muito tempo no apostolado, muitos interrompiam o sono, então acordava ali 3 da manhã e fazia oração até 4 da manhã, ou se dormia muito cedo, né, a pessoa acordava meia-noite para ficar até 2 da manhã. Era assim que eles faziam para conseguir tempo, tá? Para conseguir tempo. Isso que era um tempo que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então, vai ter que priorizar, isso vai ter que passar a ser, a oração vai ter que passar a ser a sua prioridade, tá? Surgiu o tempo livre, lê menos e reza mais, são os que estão nessa fase, tá? Lê menos e rezar mais. Claro que, por exemplo, já tive em mosteiros que era mais facilitado o horário, porque se você quisesse, você conseguia ler 3 horas. Outros mosteiros já facilita menos, então tem menos tempo livre. Isso vai depender muito da regra, do carisma, de muitas coisas, tá? Mas procure arrumar um tempo a mais para oração, tá? As almas que estão nesse estágio vão ter que fazer isso, ok? Eu tive uma filha espiritual, uns 5 anos atrás, que era casada também. Mas para ela era um pouco mais fácil, porque ela era estéril, então era só ela e o marido. O marido também não quis adotar, então ficaram só os dois, né? Então ela tinha assim bastante ímpeto, bastante vontade de oração. Então ela sim, recomendei que ela levantasse de madrugada. Tá? Então ela levantava ali umas 15 para as 3 e ficava até as 4 em oração, né? Depois voltava a dormir. E assim, eu dou um exemplo no sentido de que é uma pessoa mais próxima, mais contemporânea, né?
Para religioso já é muito mais fácil, para eremita mais ainda, porque ele cria ali os seus horários e fica muito mais fácil, né? Mas enfim, nessa fase, fazer mais oração, tá? Fazer mais oração é o que ela deve fazer, tá? Na próxima canção, São João da Cruz vai explorar mais essa questão, as próximas canções, né? Ele vai explorar mais do que a alma experimenta nesses momentos, e depois já vai dando as recomendações também de virtude até ela chegar à união com Deus, ok? Mas isso a gente vai passar então a ver ano que vem, tá? Eu queria fazer mais vídeos, mas tive imprevistos. O meu vídeo em inglês, eu tava aqui vendo, ó, o meu resuminho, como você pode ver, olha, ele tá todo rasurado, todo cheio de coisa. Então, na hora que eu fui gravar, eu me perdi aqui no meio de rasuras e não sei mais o que. A minha irmã adora me dar esses cadernos com coisinhas, cheio de coisinhas, de frufru. Então, eu vou ter que digitar uma coisa que eu não queria fazer. Não, eu vou ter que digitar tudo para ficar mais claro. Eu também vou legendar os vídeos, porque o mais provável é que vão ser... quem vai assistir esses vídeos vão ser pessoas de países de terceiro mundo. Tá? Provavelmente nigerianos, indianos, filipinos... provavelmente serão essas pessoas. Então, tendo legenda, fica mais fácil. Legenda em inglês fica mais fácil. Então, vai demorar um pouco mais, vou mortificar vocês mais um pouquinho, tá? Então, fica pro ano que vem o de inglês, continuar o livro Cântico Espiritual e também o vídeo de perguntas e respostas em espanhol. Vai ficar tudo pro ano que vem, ali entre janeiro e fevereiro, tá? Se não tiver nenhum imprevisto. Mas então, é isso. Eu vou pedir para vocês rezarem. Tenho 2 intenções particulares, e se vocês puderem rezar por mim, eu agradeço muito, de coração. Desejo a vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Dou a mesma recomendação que meu diretor espiritual deu ano passado para os seus fiéis. Decorações das suas famílias, mosteiro não precisa. Mas procurar fazer presépios, tá? Tem muitas árvores e poucos presépios, tá? Mas para mostrar mais o esplendor do cristianismo, tá? Procurar, nem que seja um presépio, vocês imprimirem, fazer um quadro, uma coisa assim, nem que seja simples, né? Se não der para ter todo o presépio, pelo menos a imagem do Menino Jesus, tá? Ou de Nossa Senhora e o Menino Jesus, Nossa Senhora com o Menino. Procurem fazer com que o cristianismo resplandeça no Natal, né? Que o Jesus seja o protagonista do Natal, tá? Então procurem isso. Também nas suas redes sociais, fazerem postagens, tá? Para que não fique apagado demais, tá? Assim, por exemplo, as outras religiões, eles fazem, para as festas deles, eles fazem bastante postagem, bastante coisa. Parece que a gente não faz muito. Então, procurar fazer com que resplandeça o Menino Jesus no Natal. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.